I'm staring at my demons. No, I ain't looking back. Oh, what do I believe in? The past is in the past. Gonna steal away tomorrow. Pay back the love we borrowed. Oh, we'll hope it never ends. Don't tell me that the good old days are over. We're two hearts running wild. On and on, we'll move a little closer. We don't have to burn out in the fire. No, we don't have to burn out in the fire. I wanna know, what are you waiting for? I wanna know, just what you're waiting for. Ótima manhã. Que bom vê-los. É diferente quando a gente está ali, né? A gente vai se cruzando, mas quando a gente vem aqui, a gente pode vê-los. Que alegria poder estar com a Igreja do Senhor. Sejam muito bem-vindos. A gente vai dar sequência à série. A gente está falando sobre juntos, hashtag juntos e misturados, né? Os desafios de viver em comunidade. Olha, eu não sei, quando você chega aqui na igreja, o que se passa pela sua mente? Quando você sobe pelas escadas, quando você vem chegando, entrando pelo corredor, quando você escolhe um cantinho, né, para se sentar, o que se passa pela tua mente? Pensa sobre isso. E quando você se assenta, o que se passa pela sua mente? O que se passa no teu coração? O que se passa na tua alma? E às vezes é interessante, né, que os lugares de multidão dá-nos uma sensação de estarmos acompanhados, né? Nós não estamos sozinhos. Mas existe uma questão para a gente parar para ponderar. Será que quando você chega e você se assenta, o que você sente, será que é um vazio? Será que é uma solidão? Mesmo em meio à multidão, a tantas pessoas? Às vezes são os rostinhos que você talvez já esteja acostumado. Aí você observa e fala assim, puxa, eu já vi essa pessoa, já me deparei com ela, mas eu não conheço a história dela. Eu também tenho vergonha de perguntar. Eu quero te convidar a olhar para o lado. Dá uma olhadinha para quem está ao teu redor. Não só de um lado, do outro também. Olha para trás. O pescoço não vira? Pode levantar, dá uma olhadinha. Quer levantar? Dá uma olhadinha. Oh, quer dar um joinha? Eu não sei se vocês já chegaram e já falaram assim, oi, como é seu nome? Tem gente que às vezes se sente incomodado com isso, né? Eu quero te convidar a fazer isso hoje. Então pode se levantar, levanta rapidão, 3, 2, 1. Você vai muito rapidamente olhar para alguém que você não sabe o nome, Olha e pergunta, oi, qual é o seu nome? Muito prazer. Muito prazer. Muito prazer. Oh, mesmo que você conheça todo mundo, sai do seu lugar também. Ó, tem gente lá atrás.
Chama, fala: oi, tudo bom? Como é seu nome? Deus abençoe. Que legal, muito bom. Muito bom, muito bom. Ok, eu sei que foi legal, mas pode voltar para o lugar. Isso, volta para o lugar. 3, 2, 1. Sentou. Muito bem. Tem gente que se empolgou, né? Vocês viram que legal? Tem gente que se empolgou. Viu como é legal? Bacana. Isso, muito bom. Então, isso que a gente acabou de ver é juntos e misturados, entenderam? Então, podemos voltar para casa? Não, brincadeira. Ainda tem muito para a gente aprender juntos, tá bom? Feche seus olhos, por favor. Vamos começar com uma oração. Pai amado, Pai querido, que gostoso a gente poder estar na Tua casa. Talvez eu não conheça todas as pessoas que estão aqui, não conheço o coração de cada uma delas, mas o Senhor conhece. E mesmo que esteja alguém aqui sentindo o coração pesado, o coração aflito, ansioso, preocupado, desesperado, nós te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor conhece. E por isso que essas pessoas não estão sós, porque o Senhor está aqui. Então, Senhor, muito obrigada pela Tua presença em nosso meio. Muito obrigada, Senhor Deus, pela Tua igreja. Muito obrigada, Senhor Deus, por cada pessoa tão preciosa que o Senhor trouxe aqui essa manhã. Nós queremos agradecer profundamente ao Senhor e pedir que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, mas que a Tua palavra, Senhor Deus, não fique só no campo do entendimento, da mente, mas que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos revele, Senhor Deus, de um modo sobrenatural, mistérios da Tua palavra. E eu tenho certeza, Senhor Deus, convicção, que quando a gente tem sede, tem desejo de ouvir ao Senhor, o Senhor vem e o Senhor se revela em nosso meio. Então, Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo em nosso meio e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não foi legal, gente, a gente poder estar perguntando? Às vezes a gente tem vergonha, né, de falar assim, oi, como é seu nome? Então eu quero assim dizer para vocês, façam isso sempre. Façam isso sempre. Se você está chegando hoje pela primeira vez, sinta-se muito bem-vindo. E se essa já é a segunda vez que você vem, você já faz parte de tudo isso, então fale para quem está chegando hoje, seja muito bem-vindo. E se você está aqui há 2, 5, 10 anos, diga para o outro também, seja muito bem-vindo, porque você faz parte disso tudo. Não se sinta excluído, não se sinta fora. Você faz parte do todo. Está chegando de longe? Glória a Deus, faz parte disso tudo, porque a gente está junto. Pode ser que a presença física não seja constante, mas aqui dentro da gente a gente está junto. Compreendam isso profundamente. E quando olharem para o outro, no corredor, no banheiro, tomando café, olhem para o outro e já se sintam fazendo parte. E fala, oi, eu ainda não te vi por aqui, qual o seu nome? Seja muito bem-vindo. Você pode falar para o pastor Paulo, oi, seja muito bem-vindo. E por que não? Só porque ele é pastor, ele também é bem-vindo aqui. Tá bom? Combinado assim? Se acaso vocês estiverem no café, olha para a pessoa que está perto de você. Olha, gente, eu sei que quando a gente sai para tomar café, o foco é o café. Mas eu quero dizer uma coisa, gente. Está errado.
O foco não é o café, o foco não é a comida. Sabe por que a gente tem o cafezinho depois do culto? Para que você possa se relacionar com as pessoas. Então, quando você sair por aquela porta, não sai desesperado por causa da comida, mas sai desesperado por causa das pessoas que vão estar lá com você compartilhando do alimento. Entenderam a sacada? Então, essa é a questão, gente, porque comer por comer, você come em qualquer lugar, não é? Você tem a oportunidade de comer em casa, vai para a padaria, vai para qualquer lugar. Mas a chave é, você foi criado por Deus para ser um ser relacional. Você foi criado por Deus para ser um ser relacional. Então, eu posso te convidar a fazer uma coisa? Eu não tenho toque. E eu sei que tem algumas pessoas aqui que têm. Não vou dizer quem é. Mas eu estou incomodada. Particularmente, eu estou muito incomodada hoje. Sabe por quê? Quando a gente estava com as crianças estavam mais concentradas desse lado. E ficou mais cheio desse lado. Então, olhando assim, dá a impressão que está assim, sabe? Vocês poderiam fazer a gentileza de não sentar perto de quem vocês conhecem e fazer a gentileza de sentar perto de alguém que vocês não conhecem hoje? Por favor. Rapidamente. Então, tá bom. 3, 2, 1, já. 1, vou contar até 10. 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 7,5, 7,75, 8, 8,5, 8,75, 9, 9,5, 9,75, 9,85, 9,95, 9,96, 97, 98, 99, 100. 100 não, era 10, né? Ok. Ficou bem legal, gente. Gratidão, gente. Que coisa gostosa. Vocês perceberam que agora vocês estão juntos e misturados? Beleza. Excelente, gente. Parabéns. Primeira parte, conseguiram. Yes. Muito bem. Yes, yes, yes. Né? Vamos lá. Eu queria dizer para vocês que, para preparar essa mensagem, foi fácil, mas foi muito difícil. Muito, muito mesmo. E aí eu estava orando ao Senhor e perguntando, Senhor, e agora, né? Porque a gente estava correndo com teatro. Na verdade, minha cabeça estava assim, sabe? Com muitas coisinhas assim, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Dia das Mães, né? E tantas coisas acontecendo. E aí eu tinha perguntado para o Paulo, né? Você está aí atrás, que legal. Yes. E você percebeu que quando você senta aí, você tem uma nova ótica, um novo campo de visão, e você percebe coisas que antes você não percebia? Olha que legal isso. Isso é muito rico. Bacana. Fecha parênteses. E aí, eu tinha pedido, Paulo, prega, por favor. É que eu tenho que entregar nota. Eu tenho que resolver tal coisa. Tem tal coisa, tal coisa. Você pode pregar, amor? E ele, assim, como o gentil cavalheiro, ele disse, claro, amor. Tem certeza? Foi bem assim. E aí foi muito engraçado, porque aí depois, na quinta noite, a gente orando, e aí o Paulo falou assim, é você. Eu? Acho que é você. Tudo está caminhando para isso. Eu falei, tá bom, amor, então ore por mim. Então, aí eu fui orando e perguntando para o Senhor, né? Senhor, dá-nos a direção, né, para essa manhã tão preciosa. E o Senhor foi muito misericordioso comigo. E Ele foi trazendo algumas questões, trazendo à mente. E aí eu estava lendo a palavra,
E é interessante que eu gosto de ler diversas versões da palavra de Deus, porque isso me faz entender algumas questões que talvez numa outra versão eu não compreendesse tão bem, né? Então, eu comecei a experimentar fazer isso com a mesma passagem, e isso foi bem interessante. E aí, quando eu pegava a minha Bíblia, quando eu era mais criança, e pegava uma Bíblia, geralmente era aquela linguagem mais difícil, né? Ela era edição, revista, atualizada, de tal coisa, assim, e eu começava só pela versão, eu já ficava com medo, né? Aí eu cresci ouvindo a palavra com essa linguagem. Então, para mim, ela é familiar hoje. Mas eu fico pensando assim que muitas vezes, quando a gente talvez não cresça dentro de uma escola dominical, de um lugar que ouça a palavra de Deus, e você pega a Bíblia já adulto, talvez não seja algo assim que fale com você e você tenha a compreensão assim mais clara. Então, eu queria contar algumas coisas para vocês. Que existem versões de Bíblia que são acessíveis, né, que nos dão uma ideia de algumas passagens que talvez antes não te permitissem ter aquele entendimento. Mas façam isso com zelo, tá bom? Se tiver dúvida, pergunta para o pastor, pergunta para o Val, pergunta para o meu pai. Oi, olha lá meu pai, pastor Nori, né? Então, tem o Edson agora, que ele se formou também, né? Olha lá o Edson lá. Os segundos passos estão por vir, não estão? Yes. Então, e eu descobri uma Bíblia que eu achei interessante, eu achei ela, assim, diferente. É a Bíblia A Mensagem. A Mensagem, tá? Tomem cuidado, porque tem também outras que chamam mensagem, mas não é essa. Então, vigia. É essa daqui, A Mensagem, tá bom? Ela traz uma linguagem interpretada, né, contemporânea. Então, quando você lê algumas passagens, eu estava lendo com o Paulo, eu estava rindo, né, porque tem umas coisas assim que a gente sabe na linguagem mais rebuscada, né, mais formal, e quando a gente lê aqui, eles tratam numa linguagem diferente, que eu achei interessante, eu até vou trazer para vocês. Tem essa outra Bíblia que eu gosto muito, é uma Bíblia brasileira de estudo, né, da Almeida, século 21, que eu acho bem bacana também. E eu gosto muito dela porque ela me dá uma visão geral dos livros. Então, por exemplo, eu estava lendo o livro de Coríntios, 1 Coríntios. Então, ela falou, o que essa Bíblia fala? Sobre o que é o assunto? Né? Aí, depois, ela pergunta, quem que escreveu? Quando que escreveu? Por que a pessoa escreveu? A quem escreveu? Onde escreveu? E a gente, uau! E aí, quando você vai ler, você faz, parece que, assim, você consegue até se ver lá no lugar. E é bem bacana vocês poderem, assim, ter até as inscrições aqui, comentários, falando, te remete para tal lugar, por causa de tal coisa. E aí, coisa que você leu e não tinha entendido, fica mais claro. E você pode fazer isso sozinho na tua casa. Só que eu estou entrando numa outra fase. Eu acho que é uma fase boa, mas me preocupou muito quando eu estava preparando ontem. Eu percebi que eu não estou enxergando bem. Eu não estou enxergando bem de perto. Aí eu começo a fazer assim. E aí eu tive que providenciar uma Bíblia com letra grande. E aí ela conseguiu enxergar melhor. Mas o que eu queria trabalhar era com essa versão. Só que essa letra aqui, gente, é minúscula. E aí eu pedi para o meu filho trazer a lupa. E aí eu estava lendo com a lupa. E aí aquilo começou a me deixar com o estômago embrulhado, porque tinha voltinha assim, eu fiquei marejada assim, eu falei, eu não aguento mais ler com esse negócio. E aí eu tive a ideia, né, de buscar tecnologia e eu descobri que existe app, que você pode baixar no celular e você tem a mensagem no celular. Falei, uau, por que eu não pensei nisso antes, né? Estava sofrendo, né? Então, gente, palavra de Deus não tem desculpa. Ai, é difícil, eu não entendo. Dá para entender. Corre atrás. É muito legal. Eu estava lendo junto com o Paulinho, e eu queria convidar vocês. Abram o app de vocês, a Bíblia de vocês, se vocês estiverem aí. 1 Coríntios 12.
Gente, eu não me importo que seja app ou se seja Bíblia de papel, tá bom? É a palavra de Deus, ok. Você pode baixar também, que tem Bíblias gratuitas, tá? Aí você vai no... eu não sei explicar, vocês sabem, né? Como que baixa app de Bíblia? Procura app Bíblia, aí vocês acham. Beleza? Deu. Então, vamos lá. 1 Coríntios 12. Eu perguntei para o Senhor. O que o Senhor deseja falar para a tua igreja? 1 Coríntios 12, versículo 12. Tá bem? Vamos lá? Eu vou ler na versão A Mensagem. Tem alguns pontos que eu gosto mais das outras versões mais antigas, mas essa daqui me fez entender de outra forma. Então, vamos lá. 1 Coríntios 12, 12. É fácil entender como essa diversidade funciona se olharmos para o corpo humano. Desculpa, eu lembrei que eu fiz. Então, é fácil entender como essa diversidade funciona se olharmos para o corpo humano. Nosso corpo está dividido em muitas partes, membros, órgãos, células. Mas, a despeito de tantas partes, ainda é um corpo. Ocorre o mesmo com Cristo. Por meio do seu Espírito único, dissemos adeus à nossa vida incompleta e sem sentido. Costumávamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada, em que Ele tem a palavra final em tudo. Cada um de nós é, agora, uma parte de seu corpo ressuscitado, renovado e sustentado por uma fonte, seu Espírito, da qual todos nós bebemos. O corpo é o conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que funcionam em conjunto. Faz algum sentido o pé dizer: não sou tão elegante quanto a mão, embelezada com anéis. Por isso, acho que não pertenço a este corpo? Se o ouvido disser: não sou importante como um olho, que tudo vê, por isso não mereço estar na cabeça? Vocês iriam querer tirá-lo do corpo? Se o corpo fosse todo olho, como poderia ouvir? Se fosse todo ouvido, como poderia cheirar? Mas, sendo do jeito que é, podemos perceber que Deus pôs cada parte do corpo exatamente onde quis. Quero também que entendam que a diversidade mantém a importância de cada parte, impedindo que cada um dê valor apenas a si mesmo. Faltou acento circunflexo no D. Por melhores que sejam, vocês só têm importância por fazerem parte do corpo. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria um corpo, e sim um monstro. Aí eu tenho uma mente tão fértil, gente, que eu imaginei uma mãozona andando assim. E eu falei, gente, que interessante isso. O que temos é um corpo com muitas partes, cada uma do formato apropriado em seu devido lugar. Nenhuma parte é importante por si mesma. Vocês podem imaginar o olho dizendo para a mão: fora, não preciso de você. Ou a mão dizendo para o pé: você está dispensado, não precisamos mais de você. Agora vocês pegam a mãozinha de vocês. O meu marido, Paulo, ele é muito criativo. Ele falou: dedo, coce a si mesmo. Coçou? Pega o dedinho. Dedinho. Coce a si mesmo. Coçou? Deu até coceira, né, Josué? Braço. Coce o outro braço. Mas agora, braço sozinho, coce a si mesmo. Braço sozinho, coce a si mesmo. Vocês perceberam que até um braço precisa do outro braço? Beleza, entenderam?
O modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos. As partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras partes estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam esse bem-estar. Vocês são o corpo de Cristo. É o que vocês são. Jamais se esqueçam disso. Vocês são o corpo de Cristo. É o que vocês são. Jamais se esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo, é que parte de vocês adquire algum significado. Vocês conhecem algumas partes que Deus estabeleceu na igreja, que é seu corpo? Apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, gente com dom de cura, gente com capacidade para ajudar, gente com capacidade de administrar, gente que ora em línguas. Não é óbvio que a Igreja de Cristo é um corpo completo, marcada pela diversidade? Nem todos são apóstolos, profetas, operadores de milagres, gente com dom de cura, nem todos oram em línguas, nem todos são intérpretes de línguas. Mesmo assim, alguns de vocês ficam competindo, querendo ser uma das partes importantes. Mas agora eu quero apresentar a vocês um caminho muito melhor. Palavra dura? Quando eu estava lendo o livro de Coríntios, eu achei muito bacana ler isso daqui, ó. O que é o livro de Coríntios? Em 1 Coríntios, temos repreensões e orientações do apóstolo Paulo sobre uma grande e nada atraente variedade de problemas que uma igreja local pode enfrentar. Quando eu li isso, eu falei, uau, que interessante isso. E aí eu estava lendo o livro de Coríntios todo. Eu falei, gente, que contemporâneo isso, é tão assim para os dias de hoje. Deus sempre me surpreende. É muito atual. E aí, quando você para pensar, gente, qual o propósito desse livro? O apóstolo Paulo escreveu uma carta para uma igreja de Corinto, que ficava em Corinto, falando, gente, o que está acontecendo aí? O que se passa? E aí vocês vão vendo várias questões em relação à igreja, até que chega o capítulo 12 e ele fala assim, olha, vocês são corpo de Cristo, Jesus é o cabeça, e nós somos as partes do corpo, somos membros uns dos outros. É o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto. E aí, nesse último trecho, eu estava lendo e eu falei, uau, mas quero apresentar a vocês um caminho muito melhor. Quando alguém te diz, agora eu quero apresentar a você um caminho muito melhor para a tua vida, como que você reage? Você fica pensando, tanto faz, a vida é difícil mesmo, tudo é tão difícil. Ai, não, vai dar trabalho mudar. Não, já está bom assim. Aqui é tão seguro, é tão confortável, eu já estou acostumado com esses problemas que são tão antigos. E são meus problemas de estimação. Você faz isso? Olha, se faz, está na hora de mudar. Porque senão vai continuar desse jeito. Você quer mudar? Está com problema? Tem uma notícia ótima para você não se sentir sozinho. Todos nós temos problemas. Todo mundo tem problema? Tem. Olha para o seu irmãozinho do lado. Olha para o outro lado. Olha para trás. Olha para frente. Você sabe que todas essas pessoas que estão ao seu redor aí,
Todas, absolutamente todas, têm problemas. São problemas diferentes, mas são problemas. A gente não está aqui para falando, eu tenho mais problema que você, não é isso. Só estou dizendo que todos têm problemas e têm questões para serem tratadas, acertadas. Correr atrás. Mas se você entende que está bom do jeito que está, pode esquecer que a tua vida vai acabar desse jeito. Mas se alguém chega para você e você fala, mas agora quero apresentar a vocês um caminho muito melhor, e está escrito isso na palavra de Deus, você não vai fazer, yes, uau! Eu quero saber, não é? Vocês não querem saber? Vocês querem saber? Quem está curioso? Quem quer saber? Fala, eu quero. Eu quero. Eu quero. Yes. Vocês querem saber um caminho melhor? Vou mostrar. O caminho do amor. Ah, era só isso? Você não entendeu. Calma que você não entendeu. Deixa eu explicar. É que você está pensando assim, ó. Essa visão romanceada, né? O caminho do amor, corações pelo caminho, bolhas de sabão estourando, poc, 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 poc. Não é isso, gente. Não é disso que eu estou falando, tá bom? O caminho do amor nem sempre é um caminho assim. Pode até ser que tenha essa nuance, tá bom? Quando você encontra a pessoa amada, sei lá, né? Você fala, oh, que mundo lindo, tudo fica rosa, né? Fica bonitinho, mas na medida que você vai caminhando, você vai percebendo que o caminho do amor, às vezes, ele não é uma alameda florida, não é cor-de-rosa. O mundo não é em tons pastéis. Às vezes tem um preto ali, borrando a tela, um vermelhão, um roxo. Aparece isso na vida da gente. E aí a gente percebe que o caminho do amor, ele extrapola o nosso entendimento. Sabe o que essas crianças estão fazendo? Elas estão indo para a escola. Sabe onde que é? Indonésia. Se o seu filho fosse para a escola desse jeito, como você se sentiria? Ou seu neto. E você sabia que tem pessoas que saem da casa delas, segura e confortável, para poder alcançar essas crianças e atravessam essa ponte para falar do amor de Jesus para elas? Vocês acreditam? Você atravessaria essa ponte? Isso é caminho de amor. Entende? Amor não é assim aquela coisa que você fala, belezinha, eu vou levar uma xícara de café pro meu amorzinho. Eu vou dar um marshmallow pro meu filho. Pode ser, mas não é só isso. Por isso que não adianta vocês falarem, era isso. Não, não é só isso, entenderam? Ele não teve... Eu estava preparando a mensagem, eu achei muito engraçado. Às vezes, eu começo a ouvir música no meu ouvido, como se fosse audível. E eu achei muito maluco isso, porque eu estava preparando a mensagem, eu estava ouvindo a música. E eu não me atentei para isso, mas eu estava ouvindo a música. Estava ouvindo. Falei, aí caiu a ficha. E aí, quando caiu a ficha, eu falei, uau, que interessante. Eu estava ouvindo a música do Renato Russo. Vocês conhecem o Renato Russo? Um cantor, né? Ele é falecido, ele nasceu em 1960 e faleceu em 96. E ele escreveu a música Monte Castelo. Só que a gente
Quantas e quantas vezes a gente, jovens, a gente não cantou, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não fosse amor, eu nada seria, nananã, não é? Ai, o Renato Russo é muito inspirado, né? É a palavra de Deus, gente. 1 Coríntios 13. Sabia? 1 Coríntios 13. É só o amor. E aí eu falei, uau, que interessante. E eu estava ouvindo a música. Enquanto eu estava preparando, digitando, estava ouvindo. Até que eu falei, oh, que interessante, eu vou colocar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal. Se sente inveja, ou não sente inveja, ou se envaidece. Palavra de Deus. Vocês estão percebendo como a palavra de Deus ela é tão rica, ela é tão viva, tão profunda. E aí, se a gente pega o livro de 1 Coríntios 13, versículo 1, aí eu peguei na versão da mensagem, tá bom? Olha que interessante. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Ainda, se eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não fosse o amor, seria como sino que tine, né? Mas aqui eles colocaram porta enferrujada. Porta enferrujada tem um barulho chato, né? Aí no 2, se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Uau! E no 3, se eu der tudo o que tenho aos pobres, tudo que eu tenho aos pobres, e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia, o que eu faça. Sem amor, estou falido. É forte isso, não é? É forte isso. E eu me lembrei de uma vez que eu estava num congresso, e era um seminário, e a gente estava falando sobre batalha espiritual. E a pessoa que estava falando, ele é um pastor assim, muito experiente nessa área de batalha espiritual. E ele disse que assim, sempre eles estavam envolvidos com essas questões, e quando eles oravam, os demônios saíam. Só que teve uma vez que chamaram ele para orar com a equipe dele, e eles foram orar por essa pessoa. Só que quando eles foram orar por essa pessoa, o demônio não saía. E orava. Eles ficaram horas orando. E não saía. E ele ficou inconformado, porque aquilo não era uma coisa nova para ele. Ele fazia isso com frequência. E aí ele se retirou, foi para um cantinho para orar, para perguntar para o Senhor por que ele e a equipe dele que estava orando por aquela pessoa, orava, fizeram tudo que ele sabia. E o demônio não ia embora. Aí ele foi para o cantinho, e aí Deus falou com ele. Olha, vocês não estão amando a pessoa por quem vocês estão orando. Que vergonha, né? Então, eu quero dizer, qualquer coisa que você faça, se não for com amor, é vazio. Você pode acordar 5 horas da manhã e falar, olha, Deus, estou orando.
sem amor? Estou jejuando. Sem amor? Estou orando pelos enfermos, eles estão sendo curados. Ok. Tem amor? Eu estou fazendo doação de cestas básicas. Tem amor? Eu passo pelas pessoas e às vezes eu vejo que alguém precisa de uma esmola. Eu dou uma moedinha. Tem amor? Eu faço visitação nos hospitais para visitar os enfermos e orar por eles. Tem amor? Vocês estão entendendo? Eu sou profissional da área da saúde. Tem amor? Eu sou da área de segurança pública. Tem amor? Eu trabalho com comércio. Tem amor? Eu trabalho com educação. Tem amor? Essa é a diferença. Quando você fornece um produto para alguém, com amor, a pessoa vai saber. Se eu educo uma criança com amor, a criança vai sentir. Se eu cuido de alguém que está enfermo no hospital, tem amor? Se não tiver amor, a pessoa vai saber. E aí aquele pastor, ele voltou para orar por aquelas pessoas, por aquela pessoa junto com a equipe dele, e ele primeiro chamou a equipe. Deus falou que a gente não está amando essa pessoa. Por isso que é vazio. Entende? É princípio básico. É o princípio básico da palavra de Deus. É o amor. Se você for embora hoje, não ouvir mais nada do que eu falar, leva a frase. Tem amor? Tudo. Para tudo. Tem amor? O caminho do amor, quando a gente lê em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, eu quero que você faça uma reflexão junto comigo, tá bom? Eu misturei as duas versões da mensagem e da NVI, Nova Versão Internacional, que eu gosto também, tá bom? Então, primeiro, o amor nunca desiste. Você tem desistido? De quem que você tem desistido? Você desistiu de alguém? Você desistiu de um filho? Você desistiu de um pai? Você desistiu de uma mãe? Você desistiu de um irmão? Você desistiu de um amigo, de uma amiga? De quem que você está desistindo? O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. É aquele princípio que eu já contei para vocês. Se eu me casei com Paulo, eu não me casei com ele pensando no que ele pode me dar em troca. Eu me casei com ele porque eu o amo e ponto final. Eu não vou esperar ele me dizer, eu vou te dar isso e em troca eu vou te fazer isso. Não existe espaço quando tem amor. Então não espere receber recompensa quando você ama. Ama e pronto. Seja generoso. O amor é generoso. Ama e pronto. A pessoa não está em dívida com você, entende? O fato de você amar alguém não te coloca em condição superior para que ela tenha uma dívida para com você. Seja filho, seja pais, seja cônjuges. Não há dívida. O amor não é invejoso.
Tem gente que fala que inveja mata, né? É terrível. É terrível no reino espiritual a pessoa invejosa. É uma coisa de podridão, entende? Você vai invejando. E você vai desejando mal para o outro. Vai apodrecendo. Vai contaminando. Vai minando quem está ao teu redor. O amor não é esnobe. Eu tenho a quem amar, você não tem. Tem gente que faz isso. Se você tem alguém, não usa esse alguém para se mostrar. Ó, eu tenho um namorado. Ó, eu tenho um marido. Ó, eu tenho uma mãe. Ó, eu tenho um pai. Ó, eu tenho um filho. Ó, eu tenho uma filha. Não faz isso. Isso é horrível. Não tem a mente orgulhosa. Esse é um dos piores. Sabe por quê? Porque quem é orgulhoso não é tratável. E quem não é tratável não é restaurado. Não aprende. Por quê? Porque a cabeça dura. Se você é orgulhoso, joga fora hoje. Porque isso vai te trazer uma vida nova. Tenho certeza absoluta. É o Senhor falando para você. Acaba com o teu orgulho. Vai te dar uma nova vida. Quantas e quantas vezes a gente não vê na palavra falando que o Senhor resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas Ele dá graça a quem? Aos humildes de coração. Joga fora o teu orgulho. Não se impõe sobre os outros. O teu valor não está em você se colocar sobre o outro. Quem ama não precisa ficar se impondo. E aqui eu quero abrir um parênteses para as mulheres, tá bom? Não sei quantos anos você tem. E se você é jovem, aprenda cedo. E se você já tem mais idade, ainda dá tempo. Mas se você se impõe sobre os outros, sobre aqueles que estão ao teu redor, e principalmente se você é casado, e você se impõe sobre o teu cônjuge, o teu marido, você pode ter certeza que vai dar problema, porque se você tem filhos, os teus filhos estão olhando. E os teus filhos vão ver como se relacionar com o outro. Se for menina, ela vai aprender a fazer isso de novo com o marido dela. E se for um menino, você está criando um homem fraco. Como diz a sociedade, um banana. É isso que você quer? Um filho que quando você veja ele já na idade adulta, ele continua sendo menino para o resto da vida? Infelizmente, a gente tem muitos homens que são meninos. Por isso, mães, olha a responsabilidade de vocês. É a gente que cria. É a gente que educa. A gente que direciona. A gente que pontua muitas coisas e fala assim, olha, que homem você está criando para a sociedade?
aquele que vai ser um homem sábio, que vai saber edificar o seu lar, que vai ser um sacerdote do lar, que ele vai assumir posição de liderança dentro da casa, ou ele vai perguntar sempre para a mulher: o que eu faço? Que homem você criou? Que homem você está criando? Se você fez isso já e os seus filhos já são grandes, vai lá e pede perdão para o teu filho. Pede perdão. Para que ele entenda. E para que ele se reposicione. E se você criou uma menina, ela já é grande, pede perdão para ela se você já fez isso. Para que ela tenha tempo para se reposicionar. E que o casamento deles vá bem. Que a vida deles vá bem. E que a gente tenha uma sociedade melhor. Um mundo melhor. Vocês estão entendendo, mães? A gravidade? E depois não adianta a gente falar que os homens, eles não assumem posição se a gente não deixa eles assumirem. É tirania isso. Tem mulher que grita, que esbraveja, que rodopia em casa. De domingo é uma bênção. Fala: paz do Senhor, meu irmão. Aí em casa, não é? Gente, por favor. Os teus filhos estão vendo a coerência na tua face. E depois, se o filho se afastar do Senhor, não adianta você falar: ai, orei tanto. Agora você sabe por quê. Estão entendendo a gravidade disso? Então, mães, sejam sábias, edifiquem a tua casa. Tem hora que é hora de ficar quieta, morde a língua. Não deixa sair veneno da língua. Porque tem mulher que, infelizmente, tem veneno na língua, gente. Que só fala mal do outro, só sabe fazer fofoca. É só maledicência, reclama de tudo. Que marido que vai querer voltar para casa feliz? E depois reclama que o marido não está legal com ela, não é carinhoso. Me poupe, né, mulher? O que você está fazendo com o teu marido? O que você está fazendo com a tua vida? Seja sábia. Edifica a tua casa. Continuando, senão não vai dar tempo. Não age na base do eu primeiro. Já fala por si, não é? Se você tem um cônjuge, eu acho tão bonitinho o Paulo, gente. Aí eu vou falar, tá? Desde que a gente namorava, tinha 2 pedaços de bolo. Ele sempre me dava o maior. Eu falo: não, amor, pega o maior, você é maior. Não, não, amor, você pega o maior. Se é chocolate, aí eu aceito. Né? Mas se for outras coisas assim, não é que eu vou dar o resto para ele, tá bom? Me entendam bem. Mas assim, eu sei de coisas que ele gosta, eu sempre dou o maior para ele. E tem coisas que ele sabe que eu gosto, que ele não gosta tanto, mesmo que gostasse, ele dá o melhor para mim. A gente faz muito isso em casa. E os nossos filhos estão aprendendo a fazer isso. Eu acho legal isso. Sabe, você dá honra ao outro. O que o Binho está falando aí atrás? Eu quero ouvir também. Fala, Binho. Ah, depois você me conta. Ah lá, todo mundo ficou curioso agora. Não, mas ele faz isso desde sempre. E todas as refeições que tem. Então não é enganação, senão já era. Né? Eu já teria sido desmascarado. Passou. Então, gente, quando vocês forem tomar café, não precisa correr atropelando o irmão. Né? Ai, eu primeiro. Não. Ô, irmão, você quer um café? Né? Antes, ótimo dia, bom dia. Qual é o seu nome? Lembra? Não se ira facilmente. Tem gente que é tão iracundo, gente. Não se ira facilmente, por favor. Vai ser bênção para a tua casa. Não contabiliza os pecados dos outros. Tem gente que gosta de contar os pecados dos outros.
Ah, porque você fez isso, você fez aquilo, porque você fez aquilo outro e não sei o quê, nananã. Para. Coisa mais chata, a pessoa sabe que ela fez errado. Quanto mais você fala essas coisas, pior é para você. Vai irritando quem está perto. Aí depois você leva umas bordoadas assim do nada e você fala, ai, ele está bravo comigo. Ah, me poupe, né, gente? Tem coisa que é causa-consequência. Então, antes de falar, antes de fazer, pensa um pouquinho. Pensa nas consequências. Aí fica fácil, tá bom? Não festeja quando os outros rastejam. É tão feio isso, né? Tem gente que se alegra na queda do outro. Não se alegra. Tem gente que, às vezes, tem algumas pessoas que são mais difíceis, porque elas não são tratáveis. E, às vezes, bate de frente, e, às vezes, ela tem problema. Sabe como que você pode fazer diferença na vida dela? Com amor. Perceberam que o amor ele é muito profundo? Ele é solução para tudo. Melhor e tudo suporta. Esse é um dos versículos mais conhecidos, né? Os versículos mais conhecidos da Bíblia. Agora pensa numa imagem de amor. Quem amou desse jeito? Ah, Jesus. Ah, mas ele é Deus, ele consegue, eu não. Porque eu sou de carne e osso, ó. Orgulho. E, sem contar que você está na zona de conforto. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor fez grandes coisas e fala que obras maiores vocês farão. Então, é coisa para a gente pensar. O amor nunca morre. A palavra inspirada um dia será esquecida, a oração em línguas vai passar, o entendimento alcançará seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade e o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo que é incompleto em nós deixará de existir. Agora, esse daqui, ontem foi uma revelação de Deus para mim sobre esse versículo. Fala assim, quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Ok, eu sempre li essa passagem e ela nunca brilhou para mim. Eu sempre li essa passagem, ela sempre passou batida. Eu sempre olhava assim, sempre passava. Mas quando eu estava lendo a Bíblia, parece que esse deixei para sempre essas coisas de bebê, parece que essas letras saltaram. Sabe por quê? Porque a gente não tem mais necessidade de se alimentar como bebês, de fazer coisas de bebês, de menino. Já passou o tempo, se você já passou por uma vida cristã. Então, a palavra de Deus ela é muito orientadora nesse aspecto, porque se tem alguém que é novo na fé, você vai ajudar. Cuidado para não fazer ele tropeçar, não faça coisa que o escandalize, tenha zelo, tenha cuidado. É como se fosse um bebê espiritual. Você é novo na igreja, você é novo aqui, é como se fosse, você está conhecendo a Jesus agora, é como se fosse um bebê espiritual, uma criança espiritual. Mas, passando o tempo, não é possível que você continue se alimentando de leite. Você precisa de um alimento mais sólido. E você tendo alimento mais sólido, você tem que ter comportamento de criança. Como bebê ou como uma pessoa que já compreende melhor, que tem uma maturidade maior? E às vezes a gente tem cristãos antigos que continuam tendo atitudes imaturas. Vocês entendem? E já não é mais tempo. Já não é mais tempo. Acabou o tempo disso. É tempo de passar para uma nova fase. Não fica com mimimi. Tem coisa que não é importante. É sério.
Tem coisa que não vai fazer diferença. Não supervaloriza aquilo que não é valorizável, que não é necessário. Alguém passou e não te cumprimentou? Gente, não leva isso para casa no coração. Você seja o primeiro a bater lá nas costinhas e falar: oi, tudo bom? Não torce o nariz. Isso é imaturidade. Quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Entende? A gente não tem tempo a perder. Sabe por quê? Porque o nosso tempo aqui é curto. Mesmo que a gente viva 100 anos, é curto, é pouco. A gente olha para trás, parece que foi ontem. Eu comecei a vir aqui, eu tinha 3 anos. Depois eu participei de escola bíblica dominical, eu rolava pela grama. Passou rápido. Aí eu fui adolescente aqui, saía com o pessoal, ia comer pizza, brincava de tantas coisas. Passou rápido. Aí passou a fase de juventude. Ah, vamos ao cinema. Nossa, não sei quem aprendeu a dirigir. Ah, vamos lá para tal lugar, vamos para isso. Passou, acabou. Depois veio a vida mais adulta. Ah, corre com o trabalho, corre com isso, corre com aquilo. Casa, namora, casa, tem filhos. Passou rápido. A gente olha para as crianças, a gente se assusta. Porque a gente vê aquelas crianças pequenininhas, elas estão grandes. Eu olho para o Henrique e para o Guilherme, eu me assusto. Olha o tamanho deles, eles estão maiores que eu. O Vinícius, gente, eu vi na barriga da mãe dele. Dá um tchauzinho, Vinícius. Agora ele tem barba. Gabriela eu segurei no colo. Sabe, gente, vocês estão vendo? São adultos. Para mim foi ontem. Mas está passando rápido demais. Não perca tempo com coisa que não precisa. Tudo bem? Está acabando. Mas, por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo. Confiança firme em Deus, que é a fé, esperança inabalável e amor extravagante. Ou seja, de todas as coisas, mantenha a fé, a esperança e o amor. Mas sobre todas elas, o amor. Eu demoro um pouquinho às vezes, porque o pessoal está tirando foto, tá bom? Dá uma olhadinha nesses juntos e misturados. Saca só a riqueza disso. Vocês entenderam? Qual é o segredo que os une? É o amor. Vocês estão vendo esse tronco aqui? É o amor. E quem diz que tronco é leve? O tronco às vezes é pesado e a gente vai segurando, vai pesando no ombro, vai doendo. Ninguém disse que ia ser fácil. Deus nunca nos prometeu uma viagem fácil, somente uma chegada certa. E juntos, a gente consegue passar pelos obstáculos da vida. As atitudes e sentimentos que temos em relação ao meu próximo refletem o meu amor e o meu respeito a Deus. Isso é chave também. Se você fala assim, eu não consigo me relacionar com ninguém. Presta atenção. Porque ali existe um perigo. Porque mesmo que você pense que você se relaciona com Deus, não dá. Porque Deus se manifesta por meio do outro. Os dons que eu não tenho os meus dons por causa de mim mesma, para me abençoar.
Os dons que o Senhor me deu, Ele me deu para que eu abençoe o outro. Os dons, eles não existem por minha causa, existem por causa do outro. Da mesma forma, se eu falo assim, ó, Marcelo, seus dons existem por causa de mim. Então exerce, porque eu estou precisando, entendeu? Amanda, você tem dons maravilhosos. Cadê? Eles são manifestados por causa do outro. E eu preciso de você. Entende? Eu preciso de você, por quê? A palavra de Deus fala, eu tive fome, deste-me de me comer. Mas Deus, Ele come? Não, quando vocês deram de comer para aquele pequenino ali, ou quem precisou comer, é como se a gente tivesse feito ao Senhor. Se não tinha o que vestir, eu dou de vestir para alguém, eu estou fazendo para o Senhor. O Senhor está recebendo aquilo. Porque quando o Senhor olha um filho dele padecendo de fome, de frio, o coração de um pai se entristece. Então, se você faz para o outro, o Senhor se alegra e muito. Você não tem nem ideia do quanto você pode alegrar o coração do Senhor. O quanto você alegra o coração do Senhor quando você faz alguma coisa, às vezes você não está com vontade, está difícil, está doendo, mas você faz, Senhor, eu vou. Isso alegra o coração do Senhor. Muito. Porque você não está fazendo para você está fazendo para o outro. E o outro está recebendo o amor de Deus por meio de você. Olha que coisa mais linda. Então é uma mão de via dupla. Vocês entendem? Eu recebo o amor de Deus por meio de outras pessoas. E outras pessoas recebem o amor de Deus por meio de mim, da minha vida. O que você está oferecendo para o outro? E ninguém precisa ficar falando, faz isso, faz aquilo. Pergunta para o Senhor. Senhor, o quê? E eu acho linda essa imagem. Aconteceu de verdade. Esse menininho estava carregando a irmãzinha falando, não é pesado, é meu irmão. Era uma enchente. Não é pesado, é meu irmão. Não é pesado, é meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Servir ao próximo é o modo como eu expresso o meu amor a Deus. Aquele que diz, eu amo tanto a Deus, e se esquece do outro, está expressando amor a Deus? São diversas formas. Eu não sei como é a vida que você está levando. Mas isso é uma coisa que eu quero pedir para que você preste muita atenção. Porque pode ser que você não tenha consciência disso, tá bem? Mas presta atenção. Essa é uma escultura de bronze. Ela está em Genebra, na Suíça. É um parque, tá? Tem o Lago de Genebra. E essa escultura ela está nesse parque. É um lugar assim onde passam muitas pessoas. No verão lá é um lugar colorido, é um lugar bonito, onde as pessoas correm, rolam na grama. É um lugar bem bacana. Mas tem essa estátua. Por que será que essa estátua foi colocada nesse lugar? Essa é uma coisa que eu quero saber. Mas eu já imagino o porquê. Todo excesso esconde uma falta. Camuflamos nossos buracos interiores de diversas formas. Comendo demais, postando selfies demais, competindo silenciosamente pelo melhor carro ou closet, acumulando demais, controlando e patrulhando a vida alheia demais, bebendo e fumando demais, nos exercitando ou trabalhando demais, reforçando as nossas próprias qualidades demais, poupando ou gastando demais. Vocês percebem que o demais aí é perigoso?
Ele pode estar sendo um indicador de um problema. Tem algum demais na sua vida? Porque Deus deseja que você tenha uma vida equilibrada, saudável. O que é demais? Trabalhando demais? Comendo demais? Assistindo Netflix demais? Seriado demais? Novela demais? Ou, sei lá, consumindo demais? Comprando demais? O que demais? Pensa. Ele é indicador de problema. Sócrates, um filósofo, ele disse assim: tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Porque, na realidade, esse demais pode ser para camuflar, esconder o buraco que a gente tem aqui. Esse daqui é chamado de o vazio da alma. Como está a sua alma? Para a gente pensar e orar ao Senhor. Senhor, me ajuda a ter discernimento. Em que ponto que eu preciso trabalhar? Peça discernimento para o Senhor, porque Ele fala com você, eu tenho certeza. Ele vai falar com você. Mas você precisa querer ouvir. Para concluir, faça boas escolhas. Escolha caminhos de vida e não de morte. Onde que está pendendo mais? Como é que está a tua balança? As escolhas são mais fortes do lado que são caminhos de morte, são caminhos de maldição, ou do outro lado, que são caminhos de vida, são caminhos de amor, são caminhos de mutualidade, são caminhos de olhar para o outro, ter compaixão, ter misericórdia, ter generosidade, ter desejo de fazer um mundo melhor. Deixar de olhar para mim e perceber que o mundo é maior do que aquilo que eu posso ver. Pastor Paulo, pode encerrar com uma oração, por favor?